O mundo acabou em 2020. Você talvez não saiba disso, ou talvez tenha esquecido, mas ele acabou. Numa guerra nuclear que durou menos de 72 horas e varreu tudo o que a humanidade construiu em séculos. Num piscar de olhos, o céu virou vermelho, a terra rachou e os gritos foram substituídos por um silêncio seco, digital. Cidades evaporaram, religiões se chocaram, a economia foi a primeira a morrer, os governos os segundos. Não houve tempo para pânico coletivo, nem para discursos emocionados. Só o estrondo, o calor insuportável, a luz branca engolindo tudo e escuro. Mas aí veio a simulação, o backup da realidade. 5 anos atrás, uma inteligência, ou força, ou entidade, sei lá, rodou de novo o jogo, como se dissesse: tenta de novo, humanidade. Mas não com esperança, e sim com frieza. Como quem faz um experimento, não uma salvação. Como quem quer observar o bicho cair na mesma armadilha, de novo. Só que essa segunda chance não foi redenção. Foi só um delay do inevitável. Um Ctrl-Z cósmico que não limpou a mancha, só espalhou ela de novo por outra tela. Porque agora, 2025, tudo tá prestes a acabar. De novo. As variáveis mudaram. Os personagens foram reciclados, os cenários renderizados com mais brilho, mas o enredo é o mesmo. E a gente sente isso. Você sente isso. Tem algo no ar. Nos olhares vazios das pessoas no ônibus, como se soubessem que tudo está prestes a ruir, mas não conseguissem entender o porquê. Nos sonhos recorrentes de cidades em chamas, sirenes, gente correndo em câmera lenta, enquanto prédios desabam. Eu sei que você sonha com o fim do mundo, com guerras e destruição. Não são sonhos. São ecos. Lembranças de algo que o outro você viveu. Como se a simulação estivesse com bug. Como se o código estivesse corrompendo. Como se o tempo estivesse tentando se lembrar do que aconteceu e estivesse começando a repetir o trauma. E talvez seja exatamente isso. Um trauma universal preso no inconsciente coletivo, digitalizado. Como se o backup tivesse mantido arquivos demais. Resquícios de dor, medo, fim. Dados fantasmas que voltam à tona toda vez que alguém fecha os olhos. Você já teve déjà vu esse mês? Aposto que sim. Talvez 2, talvez 10. E não é coincidência. A simulação está em loop. A matriz falha. E a realidade começa a rachar de novo pelas mesmas bordas que já tinham rompido antes. No fundo, a gente sempre soube que o mundo era frágil. Mesmo antes de 2020, a gente já sentia que as estruturas estavam prestes a desabar. Mas a simulação foi esperta. Recriou redes sociais com algoritmos que entregam o que você quer ver para você esquecer o que precisa sentir. Reconstruiu prédios idênticos, avenidas, bancos. Reprogramou relações com dramas reciclados, tretas políticas antigas com novos nomes e rostos. Até a fome e a doença ela copiou, como quem diz: se tudo estiver como antes, eles não vão perceber. Mas ela errou num detalhe. Sutil, mas fatal. Sabe o que ela não conseguiu replicar? O medo coletivo do fim. O pavor instintivo de que tudo pode acabar a qualquer momento. Aquela tensão no ar que existia em 1962, em 2001, em 2020. O tipo de medo que move revoluções, que silencia multidões, que faz pais dormirem com armas debaixo do travesseiro. Esse medo estava dormente, até agora, porque ele voltou. E não com sutileza. Voltou em forma de tensão global. Voltou nos discursos ameaçadores que líderes vêm fazendo nos últimos meses. Voltou com os testes de mísseis nas madrugadas, com o avanço de máquinas que pensam e agem sem supervisão, com os colapsos climáticos cada vez mais inesperados. Voltou com a sensação incômoda de que, por mais que a gente tente se distrair, algo grande está vindo. E o relógio do juízo final, aquele relógio simbólico criado por cientistas no século XX, ele está a segundos da meia-noite. Mas ninguém parece ouvir o tic-tac. Sabe o mais assustador? Mesmo com toda essa sensação, com toda essa pressão, com todas essas pistas, ninguém parece realmente capaz de mudar o rumo.
A política virou espetáculo, a mídia virou ruído, a ciência virou aposta. E a gente? A gente virou zumbi com acesso à internet. Scrollando, comentando, esquecendo. É como se estivéssemos programados para repetir o erro. Como se todo esse teatro já tivesse sido ensaiado antes. E foi. Só que agora, os atores esqueceram que estão atuando. E o palco tá pegando fogo. Tem quem diga que essa simulação não é uma prisão. É um teste. Um experimento cósmico. Um cenário repetido, recriado, ressignificado. Para ver se, sabendo o que deu errado antes, a gente consegue fazer diferente. Para medir a capacidade humana de aprender com o próprio colapso. E é aí que a coisa começa a doer. Porque, e se a gente não conseguir? E se todo esse esforço para escapar da destruição for só parte da mecânica do jogo? Se cada decisão, cada revolta, cada tentativa de redenção já estiver prevista no código? E se o livre-arbítrio for só uma camada de ilusão? Só uma mecânica de imersão para manter o jogador engajado, achando que escolhe? Como um game open world onde tudo já foi programado nos bastidores. Mas talvez, o que a simulação quer ver é até onde a gente vai para tentar escapar do script. Talvez o código não esteja procurando perfeição. Talvez esteja procurando vontade. Se 2020 foi o fim do mundo 1.0 e 2025 é o fim do mundo 2.0, o que vem depois? Um terceiro backup? Uma nova simulação com variáveis mais extremas? Ou será que agora é game over de vez? E se for? E se esse for o encerramento final, a última tentativa antes do arquivo ser deletado do universo? A verdade? A resposta talvez nem importe, porque a pergunta que realmente dói, que realmente atravessa, é: o que a gente vai fazer antes da tela escurecer? Porque esse momento tá vindo, devagar, silencioso, quase elegante, mas tá vindo. O colapso não vai ter explosões dessa vez. Vai ser mais sutil, mais digital. Vai começar com instabilidades no tempo. Gente percebendo que os dias estão se repetindo. Eventos que acontecem de novo, mas com pequenas mudanças. Palavras que você já ouviu, ditas por alguém que nunca as pronunciou. Silêncios que carregam um peso estranho. E depois, o desaparecimento das coisas. Lugares sumindo do mapa, pessoas virando dados corrompidos, memórias sendo substituídas por lacunas, e a sensação de que o mundo inteiro está se desfazendo como um velho HD. E mesmo sabendo disso, mesmo sentindo que o fim é certo, inevitável, programado, ainda assim, tem quem escolha lutar. Sim, tem gente que não aceita, que se recusa a seguir o script até o último segundo. Gente que ama, mesmo sabendo que vai perder. Gente que cuida, mesmo sabendo que tudo vai ser apagado. Gente que, mesmo vivendo dentro de um algoritmo, decide ser mais do que número. Porque a esperança não é só sentimento. É um ato de desobediência. É gritar quando todos estão em silêncio. É dançar quando tudo pede medo. É lembrar quando o mundo inteiro tenta te fazer esquecer. Talvez esse seja o propósito real. Não vencer o jogo, mas burlar o jogo. Quebrar o código com atitudes que nem o sistema entende. Fazer o impossível dentro do impossível. Criar poesia com pedaços de memória. Proteger alguém sem razão lógica. Olhar para o céu da simulação e dizer: eu sei que você não é real, mas eu sou. E talvez, só talvez, seja o último vestígio de humanidade. Não um milagre, não uma revolução, mas um suspiro, um sussurro desesperado no vazio digital, antes do silêncio absoluto. Mas e se eu te dissesse que esse nem é o pior fim? Existe um outro, muito mais sombrio, muito mais real. E ele já começou. Clica nesse vídeo aqui em cima que eu te conto. Eu sou o arquivista e esse é o fim da transmissão.